Vídeo de hoje um pouco diferente do que eu já fiz nas outras vezes. Eu queria falar um pouco sobre os beatos mártires aqui da cidade, da região onde eu moro, que são os beatos da Igreja Católica, o padre Manuel Gomes Gonzalez, e o coroinha Adílio Daronque, natural que nasceu aqui em Dona Francisca, na cidade onde eu moro, e foi o primeiro coroinha do mundo a ser beatificado. Bom, como que é a história desses dois mártires? O padre Manuel, ele nasceu na Espanha e ele veio para o Brasil lá em torno de 1913, devido à perseguição religiosa e problemas que estão acontecendo em Portugal. Ele veio aqui no Brasil para o Rio Grande do Sul, né, onde vinham muitos imigrantes, e ele foi ordenado ao bispo, pelo bispo local, como o paroco, né, para ser paroco padre da comunidade de Nonoai. A comunidade de Nonoai, que e também ele acabou ocupando o cargo vago, né, da comunidade de Palmeira das Missões, que ficava numa boa distância, né, de separação da comunidade de Nonoai. Naquela época aqui, a região passava por extremas dificuldades, né, não tinha, a igreja não tinha quase pessoas trabalhando nessa região, não tinha dinheiro, não tinha suprimentos, não tinha quase ninguém para atender a população. A região era fechada por mata, muito selvagem, era cheio de bandidos e a situação era muito difícil. O povo vivia na pobreza, na miséria, em sua grande maioria era analfabeto, não tinha condições básicas, não sabia quase nada da fé. Havia muitos índios também, muitas dificuldades, muitos bandidos na região que atacavam também as pessoas e os índios, que atacavam as pessoas e os índios. E o padre Manuel, ele acabou sendo carregado tanto da, da paróquia, né, de Nonoai, uma paróquia grande, e da paróquia que vaga de Palmeira das Missões. E ele praticamente sozinho, com quase sem recurso, em mata fechada, teve que cuidar de toda essa região, quase sem dinheiro, sem suprimentos, sem nada. Bom, foi muito difícil. Ele assumiu por volta de 1914, e mesmo com todas as suas dificuldades, né, ele sempre foi muito atencioso, muito respeitado pelas pessoas da região, muito querido pelas pessoas da região, muito, extremamente obediente ao bispo, né? É isso que dizem os relatos, é isso que diz a história. Sempre extremamente obediente ao bispo e conseguiu fazer bons resultados, catequizando crianças, tentando elevar, né? Elevando o nível espiritual, educacional, cultural e moral das pessoas da região, ajudando no que eles podia, aquele povo sofrido, largado, em regiões difíceis, que enfrentando dificuldades graves de sobrevivência, o padre Manuel conseguiu ajudar e era muito querido, e era muito querido pelo povo da região. Estava fazendo um excelente trabalho, trabalhava muito, viajava para Palmeiras das Missões, para Nonoai, todo esse trabalho, até que em 1922, né, ele assumiu por volta de 1915, em 1922, lá por lá, estourou a revolta aqui no Rio Grande do Sul, dos Chimangos e dos Maragatos, né, a revolta dos Chimangos e dos Maragatos, que iniciou que a região que já era difícil se tornou então pior ainda, porque era uma guerra civil praticamente entre os dois grupos aqui no estado, e isso piorou mais ainda a situação do povo da região, né, que era refém aconteciam assassinatos, aconteciam ataques, a população era completamente aterrorizada. A população era completamente aterrorizada. E o padre Manuel, que não se metia em políticas, né, ele só pregava, né, a paz, queria que todos fossem pacíficos, que não houvessem mortes, e ele denunciava a violência e a crueldade dos crimes de guerra que estavam acontecendo na região, que dificultava mais ainda
o, a situação difícil daquele povo humilde. Foi nessa época também, mais ou menos, que ele conheceu não, que ele era amigo de uma família que tinha se mudado para a região, uma família que tinha como filho, né, um filho jovem, recém saído da infância, o coroinha Adílio Daronc, né, que nasceu aqui em Dona Francisca. A família dele se mudou lá para a região de Nonoai, e o padre, como amigo da família, o Adílio, né, a família dele queriam que ele fosse coroinha, ele queria ser coroinha também. Aí, então ele acabou indo com o padre, né, sendo discípulo do padre, foi coroinha do padre já. Só que nesse contexto de guerra, né, entre chimangos e maragatos, acontecia que os revolucionários da região, eles não aceitaram principalmente a mensagem do padre, que pregava, que era popular entre as pessoas, que pregava a união, que denunciava os crimes de guerra, embora ele não assumisse partido, obviamente, mas ele simplesmente por ele denunciar os crimes de guerra e pedir para que essas coisas não acontecessem. E também o fato que aconteceu, que importou, que o padre, ele enterrava os mortos, que eram as pessoas que eram provavelmente assassinadas pelos revolucionários. Eles simplesmente as enterravam, né? Eles queriam deixar os corpos apodrecendo à vista, eram homens cruéis. O padre enterrava esses corpos. E isso já e o fato dele ter feito isso irritou profundamente aqueles revolucionários que já eram anticlericais, né? Eles eram muito influenciados pela ideologia do positivismo, que sempre foi muito forte aqui no Sul. Eles já eram, eles odiavam a igreja, odiavam a religião, eram positivistas, não aceitavam a liderança moral do padre na região, não aceitavam que ele enterrasse os mortos. Isso lembra muito, até me lembrou um pouco a história do livro de Tobias na Bíblia, né? Que Tobias também, né, era um homem generoso, muito bom, que ajudava as pessoas e que enterrou mortos do rei cruel da região, que havia assassinado pessoas inocentes, e ele enterrava esses mortos, uma pessoa generosa. E ele também foi, né, nessa história bíblica de Tobias, ele também foi brutalmente perseguido pelo rei da época, não lembro dele direito agora. Ele também foi perseguido por esse tirano, né, que não aceitou ele enterrar os mortos, considerava isso uma ofensa, porque ele queria que os corpos apodrecessem. Então, assim como na história de Tobias, né, o justo, que só pregava a paz, que não queria violência, que enterrava os corpos das pessoas que eram mortas por essa crueldade da guerra, assim como o padre Manuel foi perseguido para eles. Então aconteceu que, estando em celebrar uma missa, estando viajando junto com Adílio para ir, né, até a região de Três Passos, onde as pessoas precisavam de um paroco, né, de um padre. As crianças tinham na região naquela época faltava, né, padres, como eu disse antes, era uma região meio deserta, distante uma da outra, fechada por muito mato fechado. As pessoas estavam há tempo precisando de padre naquela região porque haviam chegado pessoas de fora lá. E aí o padre Manuel e o Adílio se dirigiram para lá. Foi nessa ocasião que os líderes, os revolucionários, né, da época, que eram pessoas que eram que eram comandados por gente influente, importante da política regional da época, armaram uma emboscada para o padre Manuel. Ele até tinha sido avisado, né, segundo os registros históricos, por uma testemunha da região que ele havia passado, que seria bom ele não ir para a colônia de Três Passos, porque já estavam perseguindo ele, né? Ele já sabia que os revolucionários que ele já tinha caído no ódio dos revolucionários, né, que não aceitavam a mensagem, as ações do padre. Mas mesmo assim ele foi corajoso, né, e seguiu em sua missão para não deixar mais aquele povo que está há tanto tempo, aquele povo de Três Passos que precisava de um paroco. Ele seguiu em sua missão e não se acovardou, mesmo sabendo que corria risco de vida. Ele colocou o dever dele mais à frente, né. Foi durante essa viagem que o padre e o coroinha foram emboscados por uma gangue que os levaram até a mata fechada, né? Pararam eles na estrada. Eles estavam montados em burrinhos, né? Em burros. Os assaltantes pararam, os bandidos levaram eles para a mata fechada, emboscaram eles, ataram eles em árvores e o mataram a tiros, né? Martirizaram o padre Manuel, que tinha 40 e poucos anos de idade na época, e o jovem coroinha Adílio Daronc, que tinha apenas 15 anos
de idade foram mortos a tiros, né? Perseguidos por esses homens cruéis, né? Positivistas e bandidos, assassinos, que martirizaram os dois simplesmente por serem bons, né? Por pregarem a paz, por enterrarem os mortos, por não quererem, por não suportarem a liderança espiritual, moral do padre. Então o padre Manuel Coroinha e Adílio se juntaram a uma longa legião de mártires cristãos, né, desde Jesus Cristo, que são martirizados simplesmente por professar a fé, por pregar a paz na região. Professar a fé cai no ódio, né? Assim como foram uma longa legião de mártires da igreja desde os tempos de Jesus Cristo até hoje, que foram brutalmente martirizados, né, pelos poderosos, pelos cruéis, pelos que não aceitam a mensagem do Evangelho. O padre Manuel e o Coroinha Adílio, né, os corpos dos dois foram encontrados poucos dias depois, né, totalmente conservados, né, sem nada, praticamente sem machucados, com exceção dos furos das balas dos revólveres, mas praticamente sem machucados. O povo ficou extremamente, claro, emocionado e triste com o ocorrido, pela morte do seu pároco. Levaram os corpos, onde não demorou muito, né, para eles começarem a eles foram enterrados, eles foram sepultados, eles começaram a ser reverenciados pela população, começaram a ser venerados, né, pela população de Nonoai, pela população de Três Passos, que ficou muito chocada com o que aconteceu, né, onde eles estavam se dirigindo, pela população de Palmeira das Missões, e em breve, né, rapidamente, foi se espalhando para as outras populações do Rio Grande do Sul, pelas famílias. E o padre Manuel e o Coroinha Adílio, eles eram muito queridos por todos que o conheciam, por todo o bem que eles praticavam, né. Até que em 2006, se não me engano, né, depois de um longo processo de análise da igreja, deles já serem venerados, eles foram finalmente beatificados pelo Papa Bento XVI, né? Na época o Papa Bento XVI foi beatificado por eles. E o Coroinha Adílio Daron, que de apenas 15 anos na época, se tornou o primeiro coroinha do mundo que foi beatificado. Nasceu aqui em Dona Francisca, né, onde eu moro, em Dona Francisca, no Rio Grande do Sul. Nasceu aqui, foi beatificado, morreu, foi um mártir, foi beatificado pelo Papa. E hoje eles inspiram muita gente, são dois beatos, e estão em processo de canonização também, para virar santos, né? Se Deus quiser, eles vão passar de beatos, vão virar santos também, mas já são veneráveis, né? Porque já são beatos aqui da região. Eles são muito populares aqui em Dona Francisca, em vários locais do Rio Grande do Sul, né? O Coroinha Adílio daqui, o Padre Manuel exerceu seu trabalho aqui. Eles são muito populares aqui nas listas das regiões, são os nossos beatos locais, muito queridos e inspiram muita gente. São intercessores da população que rezam para eles e se tornaram intercessores do povo gaúcho junto a Deus, né, junto a Jesus Cristo, e continuam sendo muito amados, recebem pedidos de ajuda, de orações. São os intercessores do povo que cumpriram o mandato deles aqui na terra, né, viveram como santos e agora intercedem pelo povo, que continua rezando para eles, continua venerando. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul está sendo construído, né, faz tempo já, está parado, mas está sendo construída uma capelinha, uma capela, de verdade, para o Coroinha Adílio, né, e na verdade para os dois, em homenagem aos dois, porque o Adílio nasceu aqui. Então está sendo construído já há um bom tempo uma capelinha para os dois. Essa aqui, não sei se dá para ver no vídeo, uma imagem aqui, ó, essa pintura, né, dos dois, foi bem conhecida na região, essa pintura do Coroinha Adílio e do padre. Essa capelinha de papel aqui, ganhei na missa em honra deles esse ano. Tem também esse item aqui, ó. É uma capelinha de madeira, né? Tem as duas cruzes no alto aqui.